Darlan da Rocha, eu sou antropólogo, mestre em antropologia e pesquiso Alto do Moura, que é uma comunidade no interior de Pernambuco, uma comunidade que vive e foi formada enquanto comunidade através do fazer dos bonequinhos de barro, iniciado com o mestre Vitalino, e hoje várias famílias, tanto de lá como outras advindas de outros lugares, acabaram se vinculando e criando um sentido de comunidade através do fazer com barro. Eu estou lá desde 2008, né? Foi quando eu fiz na graduação. Na verdade, eu desde criança eu já sou da cidade, sou de Caruaru. E desde criança eu já conheci o Alto do Moura, né? Cheguei a brincar com os bonequinhos de barro, como se fossem bonecos mesmo, normais. Brinquedos de criança. E a partir de 2008 foi quando começou essa trajetória acadêmica, né? Fiz uma pesquisa para uma disciplina, acabei criando uma relação lá, fiz a minha monografia, PIBIC, e acabei fazendo um mestrado, que é onde eu acho que eu cheguei a um resultado mais maduro da pesquisa, né? Trabalhei a questão do turismo cultural, a questão do patrimônio cultural, a própria tradição de conhecimento, né? De como uma criança de 6 anos, que foi o mestre Vitalino, faz um bonequinho de barro, e aquele conhecimento dele, ele vai crescendo, vai sendo valorizado esse conhecimento dele, ele vai difundindo esse conhecimento, e você acaba tendo uma vinculação com várias outras famílias, diversas pessoas, e essas pessoas acabam criando, em menos de 100 anos, acaba criando um vínculo, né? Um sentimento de identidade muito forte, um sentimento de pertença, de comunidade, através de um fazer. Não se trata de uma origem comum, não se trata de uma raça, não se trata de uma história centenária, mas sim de um sentimento, né, de solidariedade entre eles, de vinculação entre eles, que está relacionado diretamente com o fazer com o barro, né? Seja ele considerado um tipo de arte, seja ele considerado um tipo de artesanato, mas o que importa é que essa tradição está viva e essas pessoas vivem e aí se relacionam, né? Seus filhos se relacionam, apadrinhamento, consanguinidade, afinidade, sempre por esse fazer. O Alto do Moura, como ele mesmo disse, é o berço da arte. É um lugar, digamos, excêntrico, um lugar especial, um lugar que atrai não só os turistas, né, mas principalmente artistas para morar lá. É um lugar onde foi formado e está em formação com vários artistas vindo de outras linguagens também, que procuram lá o refúgio. Pessoas que gostam e admiram arte vão lá para conhecer, mas aqueles que fazem mesmo arte sempre encontram no Alto do Moura o espaço de refúgio, né? A sua ilha artística, na verdade. Para o pessoal do Alto do Moura, né, os artesãos do Alto do Moura, não há muita distinção entre o que é arte e o que é artesanato. Na verdade, essa distinção ela foi trazida de pessoas de fora, né? Pessoas da própria cidade de Caruaru, pessoas de São Paulo, pessoas do Rio, quando eles vão fazer essas exposições, esses profissionais, sobretudo, eles que têm essa preocupação de distinguir quem é que faz arte e quem faz artesanato. Os próprios artesãos não estão muito preocupados com isso. A grande distinção que há entre eles é quem mantém um estilo, um modo de fazer ao estilo de Vitalino, e quem faz de outra forma, com outra técnica, né? A grande distinção está mais na técnica do que no sentido subjetivo, abstrato, do que é uma arte ou que é um artesanato. E essa distinção ela é nomeada por duas formas, né? Os artesãos e os mestres. Então você tem os dois grandes mestres, né? As duas grandes referências, que são os dois iniciadores, digamos assim, de uma técnica, de um modo de fazer, que foi distinto diante de todos os artesãos
artesãos do Alto do Moura. Um é o mestre Vitalino, que aos 6 anos ele rompe com a tradição de fazer as panelinhas de barro, que até então todos os moradores do Alto do Moura só faziam panelinhas de barro, tecidos domésticos. E ele rompe isso fazendo o primeiro bonequinho, que na verdade uma primeira arte, né, figurativa, digamos assim, que foi o boizinho. Mas essa não foi a maior inovação dele. Em 1918 ele faz o primeiro boneco, né? A primeira temática, que é o caçador do gato maracajá. Ou seja, ele pega uma figura humana, né, com um animal e bota ali em uma relação, né, em uma ação, na verdade. Então você tem um bonequinho atirando ou apontando pelo menos a arma a 3 tipos de gatinho maracajá em cima de uma planta. Essa foi considerada o marco, né, da arte figurativa para a formação do Alto do Moura e dessa tradição. Então, a partir daí, Vitalino fez mais de 118 temas, né, 118 tipos de peças, que sempre vinha trazendo essa relação. Uma ação que representava algum conhecimento, algumas tradições, a própria cultura regional, né? Não só regional, mas digo representando a própria cultura brasileira, porque ele não ficou só fechado à bandinha de pífano, ao trio pé de serra ou a um caçador, mas também quando ele vai ao Rio, depois vai para São Paulo, o Rio então era a capital do Brasil, né? Quando ele vai lá para fazer suas exposições, ele acaba sendo influenciado também pelas novas profissões, né? As profissões consideradas modernas, né? Como ao invés de ser uma parteira, ele agora fazia o parto dentro de um hospital, né? O dentista. Então ele vai representando de várias formas. Tudo que ele vai vendo, ele vai representando isso nessa forma, na modelagem do barro. E o outro, ele começa em 1980, pelo menos ele se difunde mais em 1980, que é o 70-80, que é o mestre Galdino. Que Galdino ele vem romper com esse estilo de Vitalino, enquanto Vitalino tem um estilo mais figurativo, e isso foi o que difundiu, né, que todas as famílias aprenderam, todas as famílias lá do Alto do Moura, né, se interessaram, aprenderam e vivem disso. Foi o Galdino que vem depois, um estilo mais surrealista. E daí você tem a grande distinção. Galdino nunca se disse surrealista, ele não estava nem preocupado. E ele nem sabia essa questão do surrealismo, né, de Breton, o surrealismo clássico acadêmico. Na verdade, quem vem categorizar ele como um surrealista é justamente numa exposição que ele vai fazer em São Paulo. Onde ele ganhou destaque, ele sempre fez peças muito texturizadas, né? Figuras onde ele dizia que se inspirava olhando para as nuvens e via alguma figura na nuvem, e ali ele representava no barro. Mas você tem algumas coisas muito fortes que são figuras míticas, né? Sobretudo do Nordeste, então sereia, a Lampião e a religiosidade também, que não deixa de ser mítica também, né? Que, por exemplo, o cangaceiro, São Francisco, que você tem esses elementos, mas também tem uns monstrinhos que ele sempre fez, que é por isso que tem essa categoria surrealista, né? O Alto do Moura hoje está da mesma forma que há 100 anos atrás, em movimento, né? A tradição é que trouxe uma configuração nova, mas ainda assim ele está em movimento. As pessoas estão com mais consciência sobre o seu valor, sua tradição, o seu modo e o seu lugar no mundo, né, através desse fazer do barro, e estão lutando por seus direitos, sendo que hoje tem alguns acontecimentos, alguns fatos sociais, processos sociais que estão mais complexos, né, como o turismo cultural, como as motivações das pessoas irem, a especulação imobiliária, o próprio interesse dos governos públicos, né, e das instituições privadas também sobre o lugar, onde você tem uma associação lá forte, uma associação que ela luta por esse lugar, né, da manutenção dessa tradição que é o Alto do Moura. As pessoas estão sobrevivendo. Tem algumas dificuldades, por exemplo, os mais jovens não estão tendo
possibilidade mais de comprar um terreno, porque a especulação imobiliária está encarecendo muito o lugar. E o que é mais dificultoso é porque você tem uma lei brasileira que defende grupos tradicionais, comunidades tradicionais, mas a grande dificuldade é porque a lei brasileira não contempla o Alto do Mouro como uma comunidade tradicional. Por quê? Segundo a lei, tem que ter um caráter de sustentabilidade, né? Uma relação entre homem e natureza muito forte. Então, geralmente são comunidades, se não for étnico, né? Feito de ciganos, negros, quilombolas ou indígenas, você tem, como por exemplo, os pescadores, as marisqueiras. E o Alto do Mouro não se enquadra nisso porque não está numa relação diretamente com a natureza, mas principalmente em relação à arte. Então é um passo muito grande que o Alto do Mouro tem para trazer uma reflexão, né? Qual é o lugar da arte, qual é o lugar dos artistas no Brasil, mas principalmente eles que são uma comunidade artística e que toda a sua história, todo o seu sentido de vida está vinculado a essa arte. E é com essa arte que esse artesanato que eles pagam suas contas, que eles criam seus filhos e filhas, e é com isso que faz eles se sentirem felizes em um lugar no mundo. E o movimento todo, a primeira preocupação do Alto do Moura é isso, é a difusão, a manutenção da própria arte do Alto do Moura, né? Como diz o próprio mestre Vitalino, a arte é para todos.